Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do programa hoje é sobre tipos de casamento. E para esta temática, hoje aqui junto conosco, o nosso amigo, o convidado, Ari Carrasco. Ari, que alegria, que satisfação de receber no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. A ti, o pessoal do programa e os aqui estão nos assistindo nos seus lares, meu boa tarde, né? E vamos tratar desse assunto tão importante, né? Sem dúvida. Falar em casamento é uma coisa importante. Importantíssimo, né? É a marcha do nosso progresso. É verdade. Ari, o escritor Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, ele classifica em 5 os tipos de casamento aqui na Terra. Quais são esses 5 tipos de casamento a qual o escritor Martins Peralva ele classifica? Nós temos os provacionais, né? Os acidentais, sacrificiais, né? Os afins e transcendentais, né? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre cada um, sobre, né? Cada e as um. consequências de cada situação, né? Então a gente está à disposição. Então vamos falar então sobre o primeiro tipo de casamento que existe aqui na Terra, que é o casamento provacional. Sim. E o que é esse casamento provacional? O próprio nome já diz, né? São as provas, né? É onde o ser ele passa a se comprometer com a relação. E por que isso? O casamento é uma lei divina, né? É um avanço, é um progresso na nossa marcha evolutiva. Então, no momento que eu passo a me relacionar com alguém, dentro desse comprometimento, eu vou ter um crescimento, né? de convivência, né? Com a diferença, com pessoas que pensam diferente de mim, e, consequentemente, o objetivo maior é nós crescer, evoluir, né? Para consolidar o sentimento, o afeto, né? E muitas vezes nós fizemos alguns reparos, resgate de situações indevidas do passado dentro desse tipo de relacionamento, que é o provacional, né? E muitos de nós passam por isso, né? Esse tipo de situações que a gente acabou não resolvendo ou deixando mal resolvido, né? E como consequência a gente passa por situações, às vezes, dentro dessa própria relação, para nós conseguir reparar situações que foram mal direcionadas em relações anteriores, né? Com a mesma pessoa. Ou vamos vir a conviver com outras que vão passar por situações semelhantes àquela que a gente fez a pessoa passar. Mas é por aí. E por que provacional? Por quê? Porque ele faz parte da trajetória do espírito. Todos nós, para crescer, para evoluir, nós passamos por provas. Sem dúvida. Eu não posso passar de uma matéria para outra sem ter conseguido vencer aquela etapa. Nesses casamentos provacionais, assim, é quase um experimento nosso, né? Dentro dessa relação, de aprender a conviver com outro ser, né? Que o objetivo é nós nos amar, né? Esse é o grande objetivo da relação, né? Nós gerar os nossos filhos, né? Que é para nós todos avançar, progredir, né? E o objetivo maior disso tudo é nós conseguir ser felizes. É o objetivo maior. Maior, né? É a felicidade, é a busca dessa felicidade, né? Mas por enquanto para nós ela é relativa dentro dessa relação provacional, né? Então assim, quanto mais nós nos envolver dentro dessa relação, no conhecimento do outro, nas limitações, nos problemas que vão acontecer naturalmente dentro da relação, que a gente aprenda a lidar com eles, né? De uma forma respeitosa para com o outro, para a gente conseguir vencer as dificuldades que vão aparecer dentro dos casamentos provacionais, que é para todos. São inevitáveis. É inevitável, né? Faz parte da lição. Faz parte da lição, né? Então nós temos que nos preparar para isso, né? E o que isso assim tem a ver com a nossa evolução? Sim, como eu havia colocado antes, assim, para mim, Deus nos criou para nós viver em sociedade. Esse é um passo importante, né? E dentro da relação marido e mulher, nós temos uma grande chance de aprender isso aí, né? Que no momento que eu consigo consolidar alguns afetos,
dentro do respeito, vencendo dificuldades que a gente vai passar juntos, nos compreendendo, entendendo a situação do outro, principalmente quando o outro está em sofrimento, e aí que nós vamos conseguir. Sei que a tarefa não é fácil, né? Porque conviver com o outro é uma tarefa difícil, todo mundo sabe disso, sim, é muita dificuldade. Muitas vezes o nosso próprio egoísmo, nosso orgulho ainda não permite nós ceder e dar direito para o outro também conviver e participar desta relação, né? Porque, assim, uma relação bem constituída e consolidada é quando as opiniões são respeitadas, as diferenças são respeitadas, né? E são dois que caminham do lado do outro, não é ninguém na frente, ninguém atrás, mas do lado, caminhando com o objetivo, olhando na mesma direção. Então esse é um dos maiores objetivos e o obstáculo nós temos que vencer, que ainda não conseguimos, né? Por esse ego que a gente tem ainda muito arraigado em nós, né? Que às vezes não deixa o outro também se vencer e evoluir também junto, né? O segundo tipo de casamentos, o qual tu nos relatou lá no início da nossa entrevista, é o casamento acidental. Sim. Aí eu te pergunto, o que é este casamento acidental, ao qual nos relata também o escritor Martins Peralva? E essa relação, assim, talvez a que traga mais conflito, né, para a nossa evolução, tanto material como espiritual. Por quê? Esta relação se dá assim, quando duas pessoas se encontram sem uma afinidade espiritual, se encontram só pelo prazer, né? Só aqueles encontros casuais da vida, nas esquinas da vida, nas baladas, né? Nos ficar, né? Que muito em moda do jovem e também até o adulto hoje. Certo. Isso traz um sério comprometimento, porque ali não tem nada de sentimento, é simplesmente a busca pelo prazer. Segundo a classificação de alguns autores, é a volta à vida animal. Porque na realidade, o que o animal faz? Ele procura a fêmea quando ela está no cio. E quem faz esse tipo de atividade, eles botam mais ou menos como exemplo que a gente retorna até a animalidade nesses encontros fortuitos sem ascendente espiritual nenhum. Isso gera comprometimento para o futuro e, acima de tudo, comprometimento espiritual, porque quando nós nos relacionamos com alguém, não nos relacionamos só com a pessoa, nos relacionamos também com os acompanhantes espirituais daquela pessoa. Então aí a coisa fica mais complicada, né, da gente lidar com isso aí. E se eu despertar um sentimento real, verdadeiro, nesse encontro, me comprometo mais ainda. Se gerar um filho desse encontro, eu me comprometo mais ainda. E por aí por diante. Então, para o nosso futuro, nós vamos ter dificuldade nas relações, porque nós vamos receber essas pessoas dentro da nossa relação para nós aprender a amar e respeitar. E só vou me libertar disso amando. Assim, a única forma que eu tenho de me libertar é amando. Então vai ser um aprendizado às vezes meio doloroso, né? Porque eu estou elegendo que é amestrador para me reeducar na questão do sentimento e do respeito pelo próximo. Então, a dor é uma escolha também que a gente faz nesse tipo de relação. E muitos de nós, jovens, adultos, não estão se dando conta disso. Achando que o prazer é natural, normal, sem comprometimento nenhum. Eu acredito até que aquela frase, né? Não vai dar nada mesmo. Sim, e dá. Dá muita coisa, né? Dá muita coisa. Pelo que se lê por alguns autores, algumas obras, o comprometimento é bem sério. Que nós estamos lidando com uma energia que é divina, né? Que eu tenho que aprender a ir sublimando ela, né? Então, assim, aos poucos eu tenho que ir entendendo todo esse mecanismo da minha sexualidade para mim não sair usando ela de forma indevida e me comprometendo também, e comprometendo outras pessoas também dentro disso aí, né? Então, assim, o cuidado tem que ser rigoroso. Orar e vigiar aquele de Jesus, né? Não deixa que as coisas te peguem no caminho assim, né? Porque as coisas hoje estão muito fáceis. A coisa meio que se banalizou, né? Então, tanto homem como mulher, né? Salvo as exceções, claro, né? As pessoas estão entrando por um caminho aí que não é o mais correto, vamos dizer assim, moralmente falando, e que vai nos trazer sérios comprometimentos a nível espiritual também.
E aí eu te pergunto, por que esses tipos de casamento acidentais acontecem? Assim, porque nós sabemos que dentro do nosso programa reencarnatório, quando eu vou reencarnar, eu sei o meu pai, minha mãe, as pessoas que vão se relacionar, minha esposa, no caso o homem, no caso a mulher, o marido, os filhos que eu vou ter, mais ou menos eu trago tudo já estabelecido dentro daquelas escolhas que são feitas no mundo espiritual antes de eu reencarnar. Fica dentro do meu programa reencarnatório. Quando eu reencarno, nós temos aquele processo natural, normal, do esquecimento do passado, eu acabo às vezes encontrando outras pessoas que vão passando, porque eu não criei ainda aquela sintonia dentro do meu psiquismo de eu saber selecionar aqueles seres que vão passar pela minha vida. E muitos de nós, de vez de olhar a alma, olha o corpo, olha a matéria. E muitos de nós casam com o corpo, né? E nós sabemos que a beleza termina, né? O prazer, se não tem um ascendente espiritual de afinidade, vai terminar também e a gente vai se abandonar. E aí vem o comprometimento. E às vezes aquela alma que a gente elegeu, que prometemos nos encontrar, deixamos para mais adiante, né? E acabamos nos comprometendo nessas relações aí de sofrimento, até às vezes, muitas vezes sofrimento. E nós vamos ter que repassar, corrigir a lição no futuro, tem tudo isso aí, né? Então é esse cuidado, essa inteligência espiritual, vamos dizer assim, que nós temos que ter, e esse cuidado com relação àquele que a gente vai eleger para conviver conosco, né? Nós temos que ver a alma e não o corpo, né? E como acontecem esses casamentos acidentais? Como é que eles acontecem? São dentro, como eu te disse, dentro desses encontros, né, que nós acabamos, saímos sem comprometimento nenhum com ninguém, sem respeito nenhum pelo outro também, né, porque realmente é isso que acontece. É o que acontece. Primeira pessoa que nos batemos nos olhos, né, criamos atração, porque o outro também está procurando a mesma coisa. Somos empurrados também pelas nossas companhias espirituais, porque a minha intenção, eu trago comigo aquelas companhias, porque o meu pensamento está trazendo comigo aquelas pessoas. E a gente atrai aquilo que a gente pensa. Atrai o que pensa. Então eu vou acabar sendo envolvido. Às vezes nem é para ser, mas eu, pelo componente, pela situação, pela minha forma de pensar, de agir, até pela minha conduta moral, eu acabo entrando, né? Então, assim, aquela proteção natural que todos nós temos, eles ficam ali nos olhando e deixam. Temos livre-arbítrio, né? É verdade. Nossas escolhas. Então, a escolha podemos fazer, mas não podemos esquecer que temos uma responsabilidade por essa escolha. Ah, sim. Com certeza, né? E a vida vai nos cobrar isso aí. É verdade. Com certeza. E tu disseste, né, ainda agora há pouco, que isso traz comprometimentos espirituais. Ah, sim, com certeza. Até porque, assim, na relação com o outro, no ato sexual em si, nesse comprometimento, nesse encontro sem afinidade nenhuma, sem sentimento nenhum, só pelo prazer, eu posso, pela repetição desses atos ao longo do tempo, ser vampirizado por aquelas entidades que também são fissuradas no ato sexual, que não tem mais corpo, e procuram aqueles que pensam igual a eles e agem igual a eles, para eles poderem também se beneficiar daquele momento ali. E às vezes nós custamos a sair fora deles depois, porque eles nos acompanham, às vezes vão para a nossa casa, ficam durante o nosso dia, nos incentivando a cada vez mais praticar esse ato. É a mesma coisa que a bebida, o vício, né? Quem fuma, fumou o cigarro dele, mas daqui a pouquinho está com vontade, está acendendo o outro. Quem bebe, daqui a pouquinho está querendo beber de novo. Mas já é o outro que está do lado ali pedindo, que é porque ele faça aquilo de novo, porque ele quer. Então a gente passa a virar assim meio marionete da espiritualidade, né, inferior, nesse caminho da sexualidade sem respeito, sem amor, né, sem conhecimento de causa. Então nós temos que começar, como seres espirituais que somos, a começar a pensar também da cintura para cima. É verdade. Né? Que é para nós poder entender esse mecanismo todo que nos envolve e aprender a lidar com a energia sexual, né? De uma forma correta, que não nos traga esse prejuízo espiritual todo que traz, e também físico, né? Também. Que através da coisa mal feita, desta forma desregrada, eu crio patologia também, né? Então, muitas das patologias na área genital masculina
é decorrente do abuso, né? Então, são várias as patologias que estão catalogadas pelos espíritos, que dentro desse abuso nós podemos gerar patologias da mais simples à mais grave, né? Então, tudo isso nós podemos evitar com a conscientização. Sem dúvida. E equilíbrio. E bastante equilíbrio. Bastante equilíbrio. Né? Porque assim, somos verdes nessa arte. Então, nós temos que aprender muito sobre ela ainda, né? Ler muito, assistir pessoas que falam sobre o assunto, que têm um bom conhecimento também, que é para nós formando um juízo de valor correto. Claro. De como eu devo usar a minha energia sexual, né? Que não venha trazer prejuízo para mim e nem para outros seres que estão se relacionando comigo, né? Mas com certeza o mau uso dela traz consequências sérias e bem graves para nós, né? Como espíritos mortais que somos. Então é a hora de nós começar também a ver isso aí, né? A aprender isso aí e conversar com os filhos em casa, né? É um tema muito sério, que não é assim como as pessoas estão também tentando nos passar, né? Que é livre, não é não. Assim. É uma energia para você ser educado, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com se tratar de relacionamento, né? Que a gente se compromete. Perfeito. E o terceiro tipo, ao qual Martins Peralva nos coloca, ao qual tu nos falou lá no início do nosso programa, o terceiro tipo de casamento é os casamentos sacrificiais. O que são esses casamentos sacrificiais? Assim, um é consequência do outro, né? Uhum. Porque aqui, na casa dos sacrificiais, assim, é uma alma mais elevada, né? É alguém que já tem um bom conhecimento, já tem um bom avanço espiritual, né? E que se relaciona, que casa com alguém pouco evoluído, que vai me incomodar, vai me cobrar. Por quê? Né? Se eu já estou no patamar mais avançado da minha evolução e vou receber um ser que vai me incomodar a minha vida, a minha relação, né? Por que isso? Né? Qual é o sentido, a lição que eu estou recebendo nisso? Primeiro, eu estou ali reparando situações, para mim. Para o outro, eu estou tentando ele sair lá onde ele está e levando ele, né, dentro da relação. Eu vou tentar ajudar ele a se reerguer, mas com certeza é alguém que lá atrás eu coloquei para baixo, né, por essa relação indevida que eu tive. Então todo aquele que eu fizer sofrer, né, que eu de alguma forma eu prejudicar a evolução dele, eu vou receber ele de volta na minha vida. E normalmente às vezes vem com a esposa, ou esposo da relação. Então assim, aquele que já alcançou um patamar mais elevado, ele vai receber aquele ser que está lá, ainda está caído, né, moralmente falando até, para me reerguer. E claro, eu vou ter que fazer o sacrifício de entender e de acolher e reerguer aquele ser, né, para que ele também possa caminhar em direção à luz. Então esse tipo de casamento, conforme tu nos coloca, naquele casal tem aquele cônjuge que é mais evoluído moralmente, se une com um que é menos evoluído moralmente também. Porque assim, mas consequentemente, para mim é um resgate, certo, é uma reparação de uma situação. E para o outro, né, é a oportunidade que Deus está dando para ele de se erguer também. Por isso que assim, que o outro tem uma posição mais elevada, já uma capacidade maior de entender a situação do outro, para poder levar ele, né? Tá. Se fosse no mesmo, não conseguiria, né? Então é alguém que é aquela pessoa que tu vê, está ali sofrendo, mas não abandona o outro. Tá. Né? Tá ali lutando para reerguer o outro, manter o outro em pé também, né? Então faz parte. Aí algumas pessoas têm pergunta, mas em que momento que isso acontece? Uns até perguntam, por que isso aconteceu comigo? Pois é a consequência. A consequência. É a consequência que assim, Deus nos dá liberdade, mas nos dá responsabilidade. Se eu abusar, se eu usar mal as coisas, eu vou ter que retornar na lição para reaprender. Né? Então tem situações que ficam para o futuro, por isso que assim, às vezes as coisas não se resolvem na hora, mas eu jogo para o meu futuro. Como eu quero evoluir e como eu tenho que tirar do meu caminho aquilo que vai entravar o meu progresso, a minha consciência me diz, lá atrás tu deixou aquela irmã, então está na hora de tu reerguer ela. Então vai ter a união, né, desse tipo de casamento que é para nós poder
resgatar, vamos dizer assim, situações deixadas por passado, né? Eu acredito que seja isso, né? Porque são espíritos que de alguma forma ele tem uma relação com aquela pessoa ali para poder com certeza. trazer ela de novo para o eles não estão nessa situação de casamentos sacrificiais, eles não estão unidos por um mérito acaso. Não. Aquilo ali já é uma situação que era necessária. Para aquele outro. Houve um planejamento. E reerguer o outro, que tem todo um planejamento aí por trás aí, né? Claro. O quarto tipo é o casamento afins. E afins, parece que já está falando tudo, sim, mas o que é esse casamento afins para nós poder entender? São aquelas duas pessoas que já se relacionaram várias vezes em reencarnações passadas, criaram um laço de afinidade, e eles vêm fazer o quê? Aqui? Consolidar afeto. Só aquele casal que se olha, se entende, entendeu? Não tem discussão. Eles resolvem tudo no diálogo, né? Eles tentam se harmonizar, né? Se alguém se alterar um pouquinho, o outro entende, espera o momento certo de ir lá chamar a atenção do outro. Então eles têm uma base de relação, como o casamento já chama, afim, né? Afins. Pessoas que criaram o laço de afinidade pela convivência anterior já, de várias, né? Então eles já criaram uma situação de vamos dizer assim, uma relativa harmonia, vamos dizer assim, né? De compreensão um com o outro, de amizade, né? De cumplicidade, né? São aqueles casal que namoram mesmo, né? Estão sempre de bem com a vida, estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, sempre juntos. São aqueles que já conseguem compreender o valor de uma relação, né? Do casal, né? Que valorizam isso. E esses encontros se dão por esses motivos, ao qual tu está nos relatando. Sim, com certeza. Porque são coisas que, quanto mais eu conviver e conseguir compreender, entender, e nós conseguirmos interagir um com o outro, mais afinidade nós vamos criar. Porque é o fortalecimento da amizade, que é o que fica, né, dentro da relação. Então, é um fortalecimento de uma amizade conquistada com várias vidas já passadas, né, de relacionamento. E eles começaram por esses casamentos. Começaram lá nos provacionais. Sim. Passaram por todas as etapas. Por todas as etapas, né? Assim, para chegar, às vezes, o outro se compreender, se entender, se respeitar, né? E o último tipo, o quinto, né? É o transcendentais. Sim. O que é esse casamento transcendentais? Madeira, essas são aquelas almas, assim, que já passaram por todas as lições dentro de uma relação, espíritos que já chegaram num patamar evolutivo muito grande, né? E que normalmente se reencarnam juntos para criar obras grandes para a humanidade, para alavancar o progresso da humanidade, de um local, de uma comunidade. São espíritos que, missionários, eles vêm, se unem para poder trabalhar em favor da humanidade. Então, são mais raros, né? São mais raros no nosso estágio evolutivo, mas tem vários casais, né? Que normalmente são... Eu vou fazer essa pergunta, explica assim para nós um pouco, né, um encontro dessas almas para a gente poder entender. Sim. São aquelas que, essas sim, elas chegam e se encontram. Porque a questão não é como nós, que nós temos aquela necessidade do encontro físico. Eles é de alma. São aqueles espíritos que botam o olho no outro e se reconhecem. São almas que já vêm comprometidas, chegam aqui, sabem o que vão fazer, né? Cada um no seu tempo se encontra e começa as tarefas que eles programaram para trabalhar aqui na Terra. Então esse seria o sonho nosso de um dia nós chegar a um patamar desse, né? Evolutivo, de grande conhecimento já, né? E que já vem com o objetivo de alavancar o progresso. E nós vamos ter muito nessa era agora desses casais, né? Espíritos reencarnando já com essa capacidade de mexer com isso aí. Poderíamos colocar nessa categoria alguns casais que a gente conhece da história, como Gandhi, a sua esposa, Allan Kardec também, a sua esposa. Só são espíritos que vieram com uma missão. Com uma missão, né? Você vê que eles se dedicaram a fundo àquilo que eles estavam programados para eles, né? Muitos deles deram a vida. Deram a vida. Né? Deram a vida física deles para que a coisa acontecesse, né? Então, são mais raros, mas tem.
E acho que para o futuro agora, essa geração que está aí vai ver muitos desses casais, né, trabalhando em prol do avanço da humanidade, em todas as áreas, Claro. né, da evolução humana. Que chegou a hora da transição, né? Já estamos dentro desse caminho. Então as coisas vão começar a acontecer, já com uma situação bem mais estabilizada, de compreensão, de harmonia, né? E, como Jesus disse, né? Aqueles que não se adequarem no padrão serão Certo. afastados, e aqueles que vão trabalhar em prol da felicidade da humanidade vão estar por aí. E muitos deles, esses casais, né? Transcendentais vão estar por aí. E muitos desses outros aqui também. Também. Porque nós vamos ter que reaprender muita coisa ainda. Para nós encerrar, os mais comuns desses 5 tipos de casamentos os provacionais. Esse é 95%, 96% são eles aí, né? Que estão por aí. E nós estamos dentro desses aí, né? Nós está colocado, com certeza. Com certeza. Ari, quero bastante agradecer por estar aqui junto conosco, trazendo um tema assim importante, fala sobre casamentos, e a gente só tem que te agradecer. Foi um prazer. Deu para mim aprendizado também, né? Eu também estou nessa aí, também estou aprendendo. Estamos todos nessa. Aprendendo, né? Então nós estamos sempre recomeçando. Isso. Vamos trabalhar bastante, fazer as coisas corretas para a gente chegar lá nos transcendentais. Os transcendentais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e meu boa noite aos amigos de casa, né? E até um próximo encontro. Imagina, nós que agradecemos. O Terceiro Milênio fica por aqui. Agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de amor, de harmonia, de saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.